Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 13, versículo 31. Eu posso ler. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pessoal, a mensagem que eu quero vos trazer hoje, que Deus tem falado muito no meu coração sobre esta palavra, é o nosso valor, o nosso real valor diante de Deus. Quando nós lemos esta passagem, nós vemos que este povo era um povo escolhido por Deus, um povo que foi sempre chamado por Deus. E nós vemos nesta passagem que, antes desta passagem, Deus tinha-lhes prometido que ia lhes colocar numa terra boa, Deus tinha-lhes prometido que ia fazer coisas grandes na vida deles, e Deus mandou-lhes espiar a terra que ia lhes dar. E eles, quando chegaram a essa terra, eles viram os gigantes, eles viram as dificuldades, e eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a temer. Porquê? Porque eles viram as dificuldades todas grandes, eles viram que o caminho para chegar até a bênção ia ser muito difícil. Mas porquê que isso aconteceu? Eu, ao ler esta passagem, eu comecei-me a questionar porquê que isso aconteceu. E uma das razões, existem várias razões que outras pessoas podem dizer: porque eles tinham medo, porque eles eram escravos. Mas uma das razões que eu quero falar aqui é da falta de identidade daquilo que aquele povo tinha. Porque se nós formos ver, eles tinham acabado de sair do Egito e eles tinham passado mais de 400 anos como escravos. Ou seja, a autoestima deles, a autoestima significa o quê? A forma como nós nos vemos, a forma como esse povo se via, era como se eles, era muito baixa a autoestima deles. E Deus via-lhes como príncipes, Deus via-lhes como princesas, como reis e rainhas, ou seja, Deus via-lhes com uma alta estima, mas eles, a eles próprios, viam-se muito baixos. Estão a entender? Também. A Bíblia diz aqui que eles viam-se a eles como gafanhotos, ou seja, eles diminuíam-se a eles próprios a um ponto extremo, eles viam-se a eles mínimos, muito pequenos. E, ou seja, na nossa vida cristã, isso aí aconteceu no passado, mas acontece conosco hoje. Muitas das vezes nós entramos na igreja e nós estamos a passar também uma fase, uma crise de identidade muitas das vezes. Porquê? Porque nós estamos a passar uma transição onde nós estávamos no mundo e no mundo nós víamos-nos pequenos, no mundo nós víamos que nós não tínhamos aquele valor tão grande. Mas quando nós vimos para Deus, nós temos que ver que nós somos para Deus como uma joia da criação. Amém? Nós temos que ver-nos como se nós tivéssemos uma grande valia para Deus. Amém? Amém. E eles estavam a passar por essa crise de identidade. Eles estavam a passar de um lugar onde eles eram escravos para um lugar onde eles iam se tornar uma nação muito próspera. Eles estavam a viver ali no meio termo, numa fase de transição. E, por exemplo, nós também vivemos essa fase. Por exemplo, uma criança que está a passar da fase da criança para a fase da adolescência, ela está a viver ali um conflito de identidade, não é? Por exemplo, ela já não fica na dúvida: será que eu posso ver os desenhos animados? Não é? Será que eu posso usar aquelas roupas coloridas que eu quero? Não, mas agora sou adolescente, então já não posso fazer aquilo que eu fazia antes. Não, eu já não posso brincar com os legos, porque eu agora já estou a deixar essa fase. Então eu estava nesse conflito. Então, por exemplo, quando nós vemos também, outro exemplo muito interessante, quando nós vemos uma pessoa que já é adulta, já passou da fase adulta para a fase, que já é um senhor de idade, ou seja, dos seus 40, digamos, dos seus 40 para os seus 50 e tal. E nós vemos muitas das vezes, tanto homem como mulher, usar aquelas roupas todas apertadas, ou os homens com aqueles brincos, e eu a falar, mano, essas coisas. Nós vemos, quando vemos uma pessoa assim, nós vemos que ela está a passar por uma crise de identidade, ela não sabe bem quem ela é. Amém? Estão a entender o que quer dizer? Então pronto. E muitas das vezes nós, por
por nós não sabermos o nosso valor que nós temos em Deus, que nós temos em Cristo, nós vendemos por tão pouco, por muito pouco. Nós colocamos o nosso valor tão pouco que nós vendemos os nossos sonhos, nós vendemos os nossos projetos, porque nós mesmos dizemos: eu não consigo alcançar aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero alcançar. Porquê? Porque nós vemos tão pequenos. E foi isso que aconteceu com o povo. E nós precisamos tirar isso do nosso meio. Amém? Amém. E eu coloquei aqui uma pergunta: qual é o nosso valor perante Deus? Qual é o nosso valor diante de Deus? Essa pergunta martelou no meu coração, martelou na minha mente, e encontrei algumas explicações. O valor de alguma coisa é calculado com base naquele que possui. Um exemplo: uma chuteira do Cristiano Ronaldo, ela vale mais do que uma chuteira que eu tenho lá em casa, certo? Por exemplo, o carro daquele que fazia as corridas, um Schumacher, mas não é o carro de corrida, um carro que ele tenha qualquer. Ele pode comprar o carro por 500 euros, mas a tendência é ir valorizando, certo? Daqui a uns 3, 4 anos ele vai valer uns 100 mil, 200 mil euros por aí. Ou seja, quem possui aumenta o valor daquela coisa, certo? Ou seja, se nós abrirmos em 1 João capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: filhinhos, vós sois de Deus. Se nós formos por esse raciocínio lógico, nós sendo Deus, qual é o nosso valor? O nosso valor é incalculável. Aleluia! O nosso valor é incalculável. Mas o nosso valor também é determinado por quanto alguém está disposto a pagar. Eu coloquei aqui: resgate da comunhão. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ver de Gênesis até Apocalipse, quer dizer, de Gênesis até a Nova Aliança, Deus sempre à procura do resgate da comunhão. Quando Adão caiu em pecado, era preciso que um plano para o homem vir outra vez para perto de Deus. Ou seja, Deus envia, não vou contar a história toda, mas Deus envia Jesus, que é o plano perfeito para resgatar a comunhão do homem com Deus. Era preciso para isso um preço muito elevado. Era como se nós tivéssemos uma etiqueta, que era preciso o sangue de Cristo para nos lavar e para nos chegar outra vez até Deus. Em 1 Pedro vai dizer assim, em 1 Pedro, eu vou abrir aqui para vocês, para não perder tempo. Pedro, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Esta palavra mostra-nos que o nosso preço, ele não foi a nossa comunhão com Deus, ela não foi comprada com ouro, ela não foi comprada com prata. E agora eu imagino Deus, como diz na sua palavra, que Deus é o dono do ouro e Deus é o dono da prata. Então eu imagino todo o ouro do mundo não chegava para me comprar, toda a prata do mundo não chegava para te comprar. Um anjo, um arcanjo, um serafim, um querubim, nada disso chegava para pagar o preço que eu e tu merecíamos. Somente o sangue de Cristo derramado naquela cruz chegava para nos comprar. Então o nosso valor perante Deus é incalculável. Amém? Amém. O nosso valor perante Deus é muito, muito grande. E existe uma passagem na Bíblia que diz que quando Jesus estava na cruz, uma das suas últimas palavras foi: está consumado. E se nós formos ver o que significa estar consumado, ela no grego significa eu não sei dizer bem, né, porque é grego, mas ela é tetelestai. E essa palavra era usada quando alguma coisa estava consumada, ou seja, eu ia comprar um tênis, se me desse um recibo e estava escrito: está consumado, ou seja, está liquidado. Toda a dívida estava
liquidada. Ou seja, outro exemplo, essa palavra era muito usada, por exemplo, quando um preso, ele estava no cárcere e na porta da sua cela estava escrito o documento com os crimes que ele cometeu, com a duração da pena dele, mas quando ele terminava essa pena, eles colocavam lá, Tetelestai, acabou a pena, e nunca mais ele podia ser acusado dos crimes que tinha cometido, ou seja, estava pago. Ou seja, quando Jesus disse essa palavra, está consumado, Tetelestai, toda a nossa dívida perante Deus estava quitada, estava tudo liquidado. Glórias a Deus por isso. Amém. E é interessante que nós vemos que em outras religiões, nós vemos que na maioria delas é o homem atrás de Deus, o homem em busca de Deus. Mas no Evangelho é o contrário, porque nós vemos Deus à procura do homem. A Bíblia diz que Deus deixou a sua glória e veio para nos encontrar. Deus veio para nos encontrar, Deus veio para correr atrás de nós para resgatar a comunhão. E nós vamos ficar super contentes por esse fato. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo. Eu vou abrir e vou ler aqui, porque é uma passagem que nós vemos precisamente isso. Nós vemos Deus à procura do homem, porque o pai nesta passagem, ele é Deus, e o filho é cada um de nós. Por mais que nós nos afastemos de Deus, por mais que nós saiamos da presença de Deus, ele sempre corre atrás de nós, que é para nos resgatar. Ele diz assim, eu quero ler só alguns versículos, mas diz assim, em Lucas 15, 18, o filho diz assim, depois de ele ter feito todas as asneiras, depois de ele ter saído da presença de Deus, ele foi para Las Vegas curtir e tudo, e depois ele voltou e ele caiu nele e disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e beijou-o. Aleluia. Ele tinha saído para fazer todas as coisas, toda a gente conhece a história, eu não vou me aprofundar sobre ela, mas ele tinha saído e ele tinha feito muitas asneiras, e quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar ao meu pai, mas como eu acho que eu perdi o meu valor em Deus, eu vou voltar para Ele, mas eu não vou voltar com o mesmo estatuto de filho. Eu vou voltar e eu vou fazer-me como um trabalhador dele. Eu vou fazer-me como um simples escravo dele. Mas não é bem assim. Quando o pai o viu, ou seja, a Bíblia diz que que o pai dele lhe viu de longe, ou seja, a expectativa dele, ele estava à espera dele, ele estava à espera do filho. Então eu imagino todos os dias ali à janela, ou ao pêndulo, ou à porta de casa, ele estava sempre a procurar para ver quando é que o filho ia chegar. E quando o filho chegou, a Bíblia diz que ele correu para ir ter com ele. E o filho pensou que tinha perdido o seu valor, mas ele enganava-se. Porque mesmo que nós pequemos, mesmo que nós falhemos diante de Deus, o nosso valor para Ele permanece sempre igual. O nosso valor perante Ele permanece sempre igual. Eu coloquei aqui, por exemplo, imaginemos que eu tenho uma nota de 100 aqui na mão. Se eu amassar a nota, ela perde valor? Não. Se eu lançá-la no chão, ela perde valor? Se eu pisar nela, ela perde valor? Não perde. E a mesma coisa acontece connosco, a mesma coisa aconteceu com este filho pródigo. Amém? Glórias a Deus. E nós temos de nos ver como sendo preciosos para Deus. Nós temos de nos ver como sendo pérolas para Deus. Então muitas das vezes o que é que acontece? Nós estamos na igreja, congregamos, participamos do teatro, participamos no louvor, fazemos as atividades da igreja, tudo o que for, mas a nossa autoestima, a forma como nós nos olhamos de nós próprios é baixa. E eu coloquei aqui algumas causas. As causas críticas.
Quando nós levamos muitas críticas, as pessoas dizem, criticam, devias fazer assim, a nossa autoestima baixa. Rejeição, quando alguém nos coloca de lado, quando alguém nos coloca de parte, porque não podes fazer, aguarda, mais tarde vais fazer tudo. A pessoa começa a criar uma autoestima baixa. Comparações. Quando a pessoa, ela própria, começa a se comparar com os outros, porque o outro canta bem, porque o outro tem um corpo bonito, porque o outro é melhor do que eu, fala melhor. A pessoa começa a se sentir, né, inferior, a autoestima dela começa a baixar. Outro, maus tratos. Quando a pessoa sofre abusos, ela sente-se, a autoestima dela começa a diminuir também. Sintomas. Coloquei aqui também alguns sintomas. A pessoa começa-se a ver através do que os outros lhe dizem. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que precisa colocar 100 fotos no Facebook por semana para receber comentários, a pessoa tem que começar a se sentir bem com aquilo que as outras pessoas lhe dizem. Parece que está longe da nossa realidade, mas está bem perto. Ciúmes excessivos, é aquele tipo de pessoa que nos relacionamentos que tem, seja no relacionamento amoroso ou nas amizades, ela sente ciúmes. Porquê? Porque ela vê-se pequena e está sempre a ver quando é que a pessoa vai arranjar outros amigos, ou quando o companheiro ou a companheira, né, vai ver outra mulher ou outro homem mais bonito, mais atraente, que lhe preencha mais do que ela. A pessoa não, e outro, para terminar, tem aqui vários, mas eu para terminar, a pessoa não cria objetivos para o futuro, como eu falei anteriormente. Porquê? Porque a pessoa coloca obstáculos àquilo que Deus quer fazer através dela. Por exemplo, pessoas que têm chamado para pregar, a pessoa diz, não, eu não vou pregar porque eu não consigo aprender. Ou Deus chama-te para o teatro, para fazer alguma coisa para Deus, mas a pessoa nunca tem objetivos definidos, porque ela diz, eu não consigo fazer porque a autoestima dela está baixa. Amém? E em Salmos 139, eu vou abrir, já estou mesmo a terminar. Em Salmos 139, o salmista, o Salmo de Davi, ele diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Nós vamos ver aqui que muitas vezes nós sentimos-nos desvalorizados pelas pessoas, muitas vezes nós sentimos-nos pequenos aos nossos olhos, nós sentimos-nos mesmo em baixo. Porquê? Porque a nossa imagem, aquilo que nós vemos ao nosso espelho, não é aquilo que nos atrai. Nós ficamos, será que eu preciso fazer alguma coisa para Deus gostar de mim? Será que eu preciso fazer alguma coisa para os meus irmãos gostarem de mim? Mas nós podemos ter a firme esperança, a firme convicção de que Deus olha para nós, Deus valoriza-nos. E nós vamos ver aqui nesta palavra que Deus diz assim, Tu sondas e Tu me conheces, Tu conheces o meu assentar e Tu conheces o meu levantar. E eu ao ler este versículo, eu confesso que já tinha lido muitas vezes, mas eu fiquei a pensar, mas que tipo de Deus é este que olha de uma forma para nós, de uma forma tão detalhista? Quem é que presta atenção quando a pessoa se vai deitar? Que tipo de interesse é que tem quando uma pessoa se vai deitar? Não tem sentido. Ou quando uma pessoa se está a levantar. Nós estamos ali, ainda hoje eu estava a acordar e fiquei na cama mais uns 10 minutos. E eu imagino Deus olhar para nós ali, e Deus alegrar-se, e Deus ali, com o mundo todo, nós vimos que o mundo todo está em desgraça. Será que Deus não tem mais nada mais importante para fazer? Será que Deus não tem mais nada importante para cuidar? Tantas estrelas, tantos planetas, e Deus está ali, aleluia, existe a presença de Deus. Deus está ali e Deus está a olhar para nós como se nós fôssemos a melhor coisa, aleluia, que nós fôssemos a melhor coisa da criação que Ele fez. E nós somos tão importantes para Deus e muitas vezes nós diminuímos a nós próprios, quando Deus nos vê como tudo para Ele, quando nós somos tudo para Ele. Aleluia. No versículo 14 Ele diz assim, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe
muito bem. Nesta passagem ele está a falar sobre ele. Ele está a dizer, eu fui formado de uma forma maravilhosa. Por mais que as pessoas não me deem valor, por mais que as pessoas não vejam em mim o valor que eu tenho, Deus fez-me maravilhoso. É isso que nós temos que pensar, nós próprios. É isso que nós temos que pensar, porque nós somos valiosos diante de Deus. Eu quero encerrar e dizer isto, que nós temos de dissipar todas as crises de identidade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Senhor e nós somos amados por Deus. Amém. Aleluia. Eu quero encerrar para contar uma história. A história é a seguinte: havia um jovem que ele vivia numa vila, e essa vila era pequena, e esse jovem sentia-se muito desvalorizado. Esse jovem sentia-se muito triste porque as pessoas diziam que ele não valia nada, as pessoas diziam que ele era pequeno, e aquilo começou a fazer confusão na cabeça, e ele decidiu procurar uma pessoa que naquela vila era um ancião, e aquela pessoa, as pessoas procuravam para procurar conselhos porque ele era uma pessoa muito respeitada, né? Então ele foi lá, e quando ele foi lá procurar esse senhor, o Senhor, ele explicou a situação e o Senhor disse, olha, agora eu não posso te atender porque eu tenho mais coisas que fazer. Mas depois o homem parou e pensou assim, não, mudou de ideias. Ele disse, olha, eu preciso que me faças um favor, eu preciso que vás, montes no cavalo e que pegues esta minha joia rara, que é uma joia muito valiosa, que eu preciso vendê-la. Eu preciso que tu vás até ao mercado e tu perguntes ao pessoal que está lá quanto vale esta joia que eu te vou dar agora. Mas tu não podes aceitar vender esta joia. Não, ele disse que tu não vais vender a joia, tu vais só perguntar o valor. Mas tu não vais aceitar menos do que uma moeda de ouro. Eu li esta história muito rápido e por isso é que estou a tentar, para não perder. Ok, ele disse, por menos de uma moeda de ouro, tu não vais aceitar. Ok, o jovem montou no cavalo e foi até à vila, foi até o centro da cidade e tentou mostrar o valor. E a história diz-nos que ele mostrou a toda a gente, e a história diz-nos que alguns tentaram-lhe oferecer uma moeda de cobre pela joia, outros tentaram-lhe oferecer uma moeda de prata, outros tentaram-lhe oferecer, misturar lá coisas para vender, lixos. A história diz que outros começaram-se a rir da cara dele, que outros disseram que aquilo não valia o preço. A história diz que outros viraram nas costas e deixaram-no falar sozinho, e ele ficou triste. Ele voltou para o mestre, para o ancião, e ele disse, olha, ninguém quis comprar, eu estou muito triste porque realmente isto aqui vale muito, mas ninguém quis comprar. Então ele voltou, o mestre disse, olha, agora tu vais pegar a mesma joia e tu vais ao joalheiro, e quando tu fores ao joalheiro, tu vais perguntar o preço que ele quer, vais perguntar quanto é que ele dá por esta joia. Então, mas tu não vais vender. Então então o jovem foi, chegou perto do joalheiro e perguntou quanto é que ele está disposto a vender. O joalheiro perguntou, quanto é que estás disposto a vender? E ele disse, não sei, vê tu e diz-me quanto é que queres. E ele analisou, com aquelas lupas, com aqueles instrumentos, e ele viu, ele disse assim, olha, eu ofereço 58 moedas. E o jovem, 58? Mas no mercado não ofereceram nenhuma moeda. Ele disse, eu dou-te 58 moedas, isto aqui até é pouco. E o jovem ficou contente, pegou na joia e voltou outra vez para o mestre. Quando ele chegou perto do mestre, o mestre disse, dá-me aqui a tua joia. Tu nas mãos de Deus és como esta joia. Porquê? Porque no mercado tu foste procurar a tua aprovação, tu foste procurar o teu valor nas mãos das pessoas erradas. Tu foste procurar o teu valor em pessoas que não entendem nada do assunto. Então,
Tu, nas mãos de Deus, Deus é quem pode reconhecer o teu real valor. Deus é quem reconhece o teu real valor. Então, nesta história, nós podemos ver que muitas das vezes nós procuramos a aprovação no mundo. Nós preocupamos-nos em receber a aprovação em coisas que são corruptíveis, que são efêmeras, que são passageiras. Nós procuramos, às vezes, para nos integrar, falar como as pessoas falam, vestir as roupas que é para agradar as pessoas. E nós procuramos a nossa aprovação em coisas que são passageiras. E não buscamos buscar o nosso valor em Deus. E como nós vemos em Salmos, nós vemos que tem outros versículos, mas eu não quis colocar aqui para não alongar muito, que Deus nos ama tanto, Deus tem o seu cuidado sobre nós tão grande, e nós perdemos mais tempo a tentar agradar aos outros do que a tentar agradar a Deus. E o nosso valor está nele. Para agradecer a Deus pelo seu cuidado, por nós, por Deus nos amar, e não só isso, mas para que o nosso valor em Deus possa estar dentro de nós e nós não olhemos mais no espelho e nós não digamos: eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, como esse povo disse, nós somos gafanhotos. Vamos ver até que ponto eles se diminuíram. Sendo que no mundo espiritual eles são enormes, eles são grandes, eles são príncipes, nós somos príncipes de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Queremos te agradecer, Pai. Queremos te louvar, Senhor, porque tu és Deus nas nossas vidas, porque o teu cuidado, Senhor, porque o teu dar nas nossas vidas é grande, Senhor, porque tu olhas para nós, Senhor, não como escravos, Senhor. Então, Senhor, coloca dentro de nós uma identidade definida, Senhor. Porque nós muitas vezes vivemos crise de identidade. Nós não sabemos bem quem nós somos. Nós não sabemos bem para onde nós irmos, Senhor. Mas coloca a tua identidade dentro de nós. Para nós sabermos que somos filhos. Para nós sabermos que somos filhos teus, Senhor. Que nós somos amados por ti, Senhor. E que nós queremos seguir após ti, Senhor. E nós não nos queremos amedrontar com o mundo. E nós queremos estabelecer objetivos pensando em 2016, 17, 18, para todos os anos que estão a vir, sem termos a nossa autoestima baixa e nós duvidarmos dos planos que o Senhor tem para nós. Porque os teus planos são mais altos do que os nossos, Senhor. Ó Deus, nós te entregamos esse tempo na tua palavra, onde nós podemos aprender mais de ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos que o Senhor faça, através da tua palavra, uma obra de transformação nas nossas vidas, nas nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.